linguagem desses caras. E depois aconteceu uma coisa pior. Você vê que a partir dos anos 70, 80, o pessoal começou a ser educado, alfabetizado pelo método socioconstrutivista. Os imbeciliza por completo e os torna incapazes de medir, por exemplo, o peso relativo, a nuance, o valor das palavras. Então eles julgam as coisas, vamos dizer, com um sistema totalmente arbitrário, anárquico. Eu vou te dar um exemplo. Apareceu um monte de caras dizendo assim, não, esses alunos leitores do Olavo, eles têm uma adoração religiosa por ele. Isso é uma idolatria. Eu digo, bom, peraí, mas nenhum aluno me chamou de Padim Olavo, não pediu a bênção, não pediu para eu rezar para curar a hemorroida dele. Né? Ninguém fez isso. Né? Agora, o que acontece na esquerda? Você vê, alguém diz que é idolatria quando o povo do Nordeste faz fila para ser curado pelo Lula por imposição de mãos? Não, ninguém diz que é idolatria. Alguém diz que é idolatria quando o Leonardo Boff é chamado de mártir, porque ele levou um pito paternal em Roma? Não. Alguém diz que é idolatria quando a esquerda inteira pede a beatificação do Herbert de Souza, o Betinho. A revista Veja pediu a beatificação do Betinho. Isso tudo não é idolatria. Mas se um cara diz, Olavo de Carvalho é um mestre, idolatria, é adoração religiosa. As mesmas pessoas fazem isso. Então, quer dizer, não tem o senso do peso das palavras. São analfabetos funcionais mesmo. São analfabetos funcionais e, ao mesmo tempo, imbuídos de ódios irracionais. Por exemplo, o número de pessoas que escreve a meu respeito e confessa, nunca li um livro dele, nunca li um artigo, só assisti uns programas Troll Speak. Pronto. Com os programas Troll Speak, você já faz uma avaliação. Teve um que, olha aqui, a trajetória de vida inteira do Olavo. A trajetória de vida, ele ouviu 2 programas. Não sabe nada. E outra coisa que eu acho impressionante, ocorre comigo num certo grau, com você, também percebo de uma maneira, é assim, tá bom, você pode, assim, eu acharia razoável, assim, não, o Olavo é um cara que, pô, tem as ideias dele, mas eu não concordo por isso. Mas, assim, achar que você seja um cara, tipo, eu vi ontem mesmo, o Olavo só tem um neurônio, é de uma... peraí, calma. É de uma desproporção de uma coisa assim. É aquela história do Cavaleiro Negro, do Monty Python, né? O cara já está lá feito em pedaços. Mesma coisa, pô. Agora, deixa eu explicar um negócio. Aproveitando que saiu esse livro, deixa eu te dar uma ideia. O meu trabalho de mais de 40 anos, ele se divide em 3 pedaços. O primeiro pedaço são as obras de filosofia, provavelmente dito no sentido teórico, sobretudo cursos que eu dei. A segunda parte são trabalhos sobre filósofos em particular, Aristóteles, Descartes, Maquiavel. Acabei de comprar do Aristóteles agora. Esse é um livro importante. Então, a segunda parte são, vamos dizer, estudos sobre filósofos em particular. E a terceira parte, que aqui está resumida e condensada neste livro, é uma descrição e uma interpretação da experiência brasileira, experiência mental brasileira, dentro do panorama do mundo. Isto é 1/3 da minha obra. Neste livro, o que fez o Felipe Moura Brasil? Ele resumiu, reuniu uns quantos textos e colocou uma infinidade de notas de rodapé que remetem a outros textos. Mostrando, e vários sites, outras leituras. Exatamente. Mostrando, então, o mapeamento desta parte da minha obra, que não é nem a obra inteira. O pessoal pode ler isso aqui e falar, agora eu conheço a obra do Olavo de Carvalho. Você não conhece nada. Você conhece, por assim dizer, a obra de crítica cultural do Olavo de Carvalho. A obra filosófica você não conhece. E a obra de história da filosofia você também não conhece. Então, mesmo os caras que tenham lido os meus artigos, etc., eles só conhecem esta parte. Quer dizer, que é a fenomenologia das transformações sofridas pelo Brasil nos últimos 40 anos. Por quê? Neste ínterim, desapareceu a literatura brasileira. Acabou. A alta cultura no país sumiu. Aconteceram mudanças drásticas, terríveis, como nunca se observaram na história do mundo. A língua portuguesa desapareceu, as pessoas ninguém sabe escrever mais. Isso num país de 200 milhões de habitantes. Então eu falei, eu lembrei, tem um teólogo chamado Thomas Hooker, que ele diz, olha, não estou escrevendo na esperança de mudar os acontecimentos, mas só na esperança de que algum dia as pessoas vejam que enquanto essas coisas aconteciam, nem todo mundo estava dormindo. Então eu escrevo para dizer, olha, o que aconteceu foi isso, eu estou entendendo o que está acontecendo e estou tentando, na medida do possível, explicar e documentar essa transição mental. Esse é o objetivo desta parte. Se juntar tudo, todos esses artigos, vai dar uns 10 volumes, mais ou menos. Que, aliás, está planejado aí a série O Imbecil Coletivo completa. São 8 volumes. Então, se você pegar este livro
mais o imbecil coletivo, mais a nova era, a Revolução Cultural, você tem 10 volumes só da minha interpretação da situação brasileira, sem contar a parte de história da filosofia e a parte de filosofia teórica propriamente dita. Então, eu pergunto, quem conhece esta obra inteira? Ninguém conhece. Só 2 ou 3 alunos meus, tá certo? E você vê... No seu inverso, que é sensacional, a parte das catedrais góticas e o texto do São Tomás de Aquino, a estrutura de como escreveu a Suba Teológica, aquela comparação com as catedrais, aquilo tudo são sacadas que são coisas raras, né? E você, muito raras mesmo, no sentido de que você... pequenos, quer dizer, não vai contar os cursos completos que eu dei, como o curso de filosofia política, o curso de metafísica, etc., que isso ainda será publicado nos próximos anos. Ou seja, esse pessoal não tem a menor ideia do que eu estou fazendo. Eles veem, ouvem 2 ou 3 programas e saem falando, olha aqui a trajetória de vida inteira. O pessoal não chega a imaginar, tem um cara que diz, não, ele era um ideólogo do regime militar. Mas, por tempo do regime militar, eu estava na esquerda, escondido, escondendo foragido da minha casa, porra. E os caras dizem que eu sou a favor da tortura também, chegaram dizendo, agora fazem desenhos, assim, o Lobão é a favor da ditadura militar, é a favor... E quando que sempre eu falei que qualquer ditadura é uma coisa injustificável. Agora, o que eu sempre falei, não adianta você ser contra uma ditadura sendo a favor de outra. Eu não posso levar em consideração um cara que acha repugnante a ditadura brasileira e a favor do Chaves. Não, de ditadura, é a favor de ditadura genocida que não dá nem para comparar com a ditadura brasileira, pô. E aí o cara já pega isso e fala, viu, ele é a favor da ditadura. Eu falo, não, eu estou falando justamente o contrário, porque eu sou a favor. Mas acontece que esse pessoal, veja, eles na escola primária foram alfabetizados pelo método socioconstrutivista, que jamais desenvolverá neles o senso das palavras da linguagem. Mata o cara logo de início. Quando ele entra na universidade, ele recebe uma injeção de desconstrucionismo, que ensina a ele o quê? A realidade não existe, você pode inventá-la por meio da linguagem. Então, já uma relatividade total, né? Analfabeto funcional e ele passa a inventar a realidade. Então, ele já introjeta um método histérico de raciocinar. O histérico é o sujeito que não fala aquilo que ele vê. Ele vê aquilo que ele falou. Isso é sensacional, exatamente, porque é muito palpável isso aqui, assim, você está aqui no Brasil, é uma histeria absolutamente sólida, sabe? É uma coisa impressionante. Você vê que a histeria não tem nada a ver com o esperneio, com gritar. Não, a histeria é uma inversão. Então, o sujeito não acredita no que ele vê, ele acredita no que ele sente. Ele sente primeiro e daí ele passa a ver de acordo com aquilo que ele sentiu. Ele grava, por exemplo, o perigo. Né? Uma pessoa normal sente uma quantidade de medo, uma dose de medo proporcional à ameaça. O histérico, ao contrário, ele sente primeiro o medo e daí ele constrói a ameaça mentalmente, proporcionalmente ao medo que ele está sentindo. Esse pessoal é todo assim. Toda a esquerda brasileira é assim. E pior, não é só a esquerda. Já contaminou o pessoal da direita. Tem muito cara na direita que já é assim.